Criação de família de janelas, modelagem e subcategorias. Agora que a gente já tem nosso desenho feito, a gente vai fazer a nossa modelagem utilizando como referência o vão que já existe e o desenho que a gente criou. Para a gente fazer a modelagem da nossa janela, a gente vem aqui na aba Criar e a gente vai fazer um desenho por extrusão. Então a gente vai selecionar a opção Extrusão. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante quando a gente precisa usar referências. Quando eu desenho através de linhas e eu tenho o meu KDE ligado, eu não consigo travar essas referências. Vou demonstrar. Se eu desenhar aqui, através de linha, uma linha deste ponto até este, para eu travar as referências eu tenho que clicar no cadeado, mas no momento em que eu tento clicar no cadeado, o Revit acha que eu já quero desenhar o ponto final da próxima linha, porque eu estou com o KDE ligado. Então, quando eu aproximo o mouse, o cadeado desaparece, porque ele espera que eu faça o ponto final da próxima linha, correto? E depois, o cadeado não aparece mais. Se eu quiser utilizar linhas e referências, eu tenho que desligar o KDE para eu conseguir fechar os cadeados. Eu vou apagar essas linhas e desenhar novamente. Venho aqui em linha, vou desligar o KDE, eu vou usar a referência do vão que já existe. E agora eu consigo trancar o meu ponto inicial e o meu posicionamento. Eu vou desenhar do ponto inicial até o ponto final do vão. E eu vou trancar a minha referência. Do ponto inicial ao ponto final do vão, eu vou trancar a minha referência e assim sucessivamente. Mas se eu esquecer de trancar meu cadeado, como que eu utilizo essas referências? Vou dar um exemplo aqui. Então eu não vou trancar o cadeado e vou apertar ESC como se eu tivesse finalizado o comando. Quando eu seleciono essa linha, eu não tenho a referência de posicionamento igual às outras duas que eu tinha trancado. Eu tenho apenas uma referência de ponto final que ele identificou. Mas se eu quiser travar o posicionamento da minha linha a uma referência já existente, eu posso vir aqui em alinhar e eu vou utilizar como referência o plano existente e a minha linha desenhada. E aí eu travo este posicionamento, ok? Então, se eu esquecer de travar o posicionamento da minha linha no momento que eu crio, eu consigo fazer isso depois através do alinhamento. Uma forma mais simples que a gente teria para fazer isso daqui seria através do desenho com um retângulo. Vou apagar todas essas linhas para demonstrar. Vou selecionar retângulo, vou clicar de uma quina a outra. E aí eu consigo travar as 4 linhas de uma única vez. Certo? Então são formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. E o mais importante, travando sempre o posicionamento dos nossos referenciais, porque se os parâmetros se alterarem, a gente deseja que a nossa modelagem siga essas alterações. Então agora eu já desenhei o perímetro da nossa modelagem e eu preciso agora definir qual vai ser a espessura da nossa modelagem. Aqui na barra de propriedades, eu tenho o posicionamento de início e de final da extrusão. A minha extrusão vai ter a espessura do desenho que a gente já definiu, que era 40 milímetros, 4 centímetros. Então eu vou definir como final da extrusão 40, e agora só falta eu desenhar a largura da estrutura da minha janela. Então para fazer isso, eu vou aqui na opção deslocamento, e eu vou ativar a cópia, e eu vou definir como tamanho da minha estrutura 60 milímetros. Vou aproximar o mouse da minha linha, vou apertar Tab para ele reconhecer todas ao mesmo tempo, e eu clico, e agora eu já tenho a referência de tamanho da minha estrutura. Vou concluir a edição, e eu vou testar esses parâmetros. Vou alterar a altura para 1500 e a largura para 1000. Aplicar, ok, funcionou corretamente. Vamos agora desenhar o vidro por dentro da estrutura. Vou novamente criar uma extrusão. Eu vou desenhar com um retângulo, utilizando como referência a parte interna da nossa estrutura. Muito importante, não esqueçam de trancar o cadeado para ele entender os vínculos entre os elementos. E agora, para a gente definir a espessura do nosso vidro, eu vou marcar como início da extrusão 15 milímetros e como final da extrusão
20 milímetros. Ou seja, depois de 15 milímetros ele começa essa extrusão, ele anda até 20. 20 menos 15, o nosso vidro tem 5 milímetros de espessura. Vou aplicar, vou concluir e vou testar a alteração dos parâmetros. Coloquei 1,20 por 1,5. Ok, tudo funcionou corretamente. Ok, eu tenho agora o vidro e eu tenho a estrutura da janela. Agora nós vamos definir que elemento é esse dentro da minha janela. Tudo que a gente criou, eles podem ser identificados como subcategorias dentro da categoria janela. Por exemplo, as linhas de abertura que a gente criou, a gente pode dizer para o Revit que elas são as linhas de abertura da janela e que elas estão em projeção. Então, no momento que eu faço isso, ele já identifica que elemento é esse dentro da janela. Vou selecionar a estrutura e eu vou definir que a subcategoria desse elemento é a moldura montante da minha janela. Vou selecionar o meu vidro e eu vou definir que este é o vidro da minha janela. E agora eu vou voltar para a planta para a gente definir aquelas linhas de abertura e a espessura e posicionamento em planta dos elementos modelados. Então eu vou selecionar as linhas de projeção da abertura e vou definir como subcategorias a abertura, projeção dessas janelas. Vou aproximar o zoom para a gente mudar o posicionamento dos elementos modelados. Vocês lembram que nós fizemos o desenho do centro para o lado interior. Entretanto, a modelagem a gente fez com o início da extrusão no zero, ou seja, ele posicionou a modelagem no plano exterior, que foi a elevação que a gente utilizou para desenhar. Então agora a gente precisa indicar que a modelagem vai ficar no mesmo posicionamento do nosso desenho. A gente vai fazer isso com o comando alinhar e a gente vai marcar o final do nosso desenho como o final da nossa extrusão. E a gente vai travar este vínculo. E agora a gente vai selecionar o eixo central como o início da nossa extrusão. E a gente vai travar este vínculo. Vou aproximar ainda mais o desenho para a gente conseguir visualizar a modelagem do vidro. Vou no comando alinhar e vou selecionar a linha de desenho do vidro e vou alinhar com o início da extrusão. Vou travar o posicionamento. E agora, para eu ajustar a espessura do vidro, eu vou selecionar a extrusão dele e eu consigo ver que o início da extrusão é a 1,20, então o final da extrusão vai ser a 1,25. Com isso eu garanto 5 milímetros de espessura do vidro. Vou novamente testar os parâmetros, vou transformar aqui para 1000 para 1200. E tudo está funcionando corretamente. Ok? Agora só falta eu dizer para o Revit que quando eu estiver em planta, a modelagem não aparece. Quem vai aparecer é o desenho. Então eu vou selecionar a minha modelagem do vidro e a minha modelagem da estrutura da janela. Com os dois elementos selecionados, eu vou clicar aqui na opção Configuração de Visibilidade e eu vou dizer para ele que quando eu estiver em planta ou planta de forro, e quando ele estiver em planta ou planta de forro sendo cortado, ele não vai me mostrar. Quando eu dou um OK, ele fica um pouco mais apagado, que é para indicar que o elemento existe, mas que nessa vista ele não está sendo visto. É dessa forma que a gente regula a representação da janela em planta ou em elevação, e é dessa forma também que a gente define o nível de detalhe para todas as famílias que a gente vai construir ou que a gente utiliza no nosso projeto. A gente pode fazer um desenho totalmente detalhado dessa janela e na configuração de visibilidade a gente dizer que ele aparece apenas em nível alto. Ou a gente faz um desenho muito simples e a gente indica que ele vai aparecer apenas no nível de detalhe baixo. Com isso a gente consegue regular o nível de representação dos elementos de acordo com o nível de detalhe da planta. Ok? É isso, pessoal. A nossa janela está pronta, está com as subcategorias definidas, os elementos parametrizados. Agora é só a gente salvar como uma família e utilizar no nosso projeto. Para a gente salvar, a gente clica aqui no Rzão, salvar como, família,
e vocês vão escolher o nome e a pasta onde vocês desejam salvar esse arquivo, e depois é só inserir esse arquivo no projeto que vocês estão utilizando. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, e vamos seguir para o próximo exercício.